Olá e sejam todos muito bem-vindos a mais uma imersão aprofundada de conhecimento. Para quem nos acompanha com o objetivo de alcançar a mais alta performance em avaliações de tecnologia e na vida profissional, o encontro de hoje foi desenhado sob medida. Com toda certeza. Olá a todos. Logo de cara, é importante pontuar que esta discussão faz parte do escopo do material do curso TI Total. A nossa missão hoje é desmistificar um tema que deixou de ser apenas um jargão corporativo e passou a ter um peso gigantesco nas cobranças das bancas. A famosa fluência em dados. Exatamente. A fluência em dados, ou como é muito comum encontrar nas bibliografias originais em inglês, o data literacy. Nós vamos entender o que isso realmente significa na prática, fugir daquele velho decoreba e analisar como os examinadores tentam confundir os candidatos com esse assunto. Eu estou muito animada para destrinchar isso. É um tema fascinante e, confesso, eu também estou bastante empolgado, porque o ponto de partida para qualquer pessoa que estuda esse tema é quebrar um preconceito muito forte. Sabe, quando ouvimos o termo dados, a intuição imediata é pensar em infraestrutura. Ah, total. A mente já vai direto pro hardware. Isso. Pensamos naqueles servidores piscando em uma sala super refrigerada, em painéis cheios de gráficos complexos ou até, tipo, linhas e linhas de código em Python ou SQL. Mas a grande virada de chave é que a fluência em dados transcende completamente a infraestrutura tecnológica. É muito mais profundo que isso, né? Muito mais. Trata-se de uma questão essencialmente social, cultural e organizacional. É a capacidade real de uma empresa, e principalmente das pessoas que compõem essa empresa, de extrair valor das informações para embasar as decisões do dia a dia. Porque sem essa capacidade humana de interpretação e de comunicação, o data center mais caro e moderno do mundo se torna apenas um depósito inútil de bytes. E perceba que colocar o foco no elemento humano muda o jogo por completo. O conceito central de fluência em dados é justamente essa capacidade de transformar toda essa massa de informações complexas em ações concretas. E para que um profissional ou até mesmo um departamento inteiro seja considerado realmente fluente, a literatura aponta 4 competências fundamentais. E esse é um ponto de atenção máxima. Sim, e aqui vai um alerta crítico para quem está na fase de resolução de questões. As bancas não querem saber se o candidato entende a ideia geral da fluência em dados. Elas testam o rigor conceitual de 4 verbos bem específicos. 4 verbos. Perfeito. O primeiro deles é ler os dados. Parece algo elementar, mas ler no contexto da fluência não é apenas bater o olho em uma planilha. Significa compreender o que aqueles dados são e, crucialmente, qual aspecto do mundo real eles estão representando. É entender que, aquele número ali na tela representa a perda de um cliente ou o atraso na cadeia de suprimento da empresa. E pegando esse gancho da leitura, o segundo verbo entra com uma fase de preparação, que é trabalhar com os dados. Para fazer uma analogia rápida, se ler é entender a receita do bolo, trabalhar é o papel do cozinheiro que vai à despensa, escolhe os ingredientes corretos, lava, corta e separa tudo direitinho antes de começar a cozinhar. Adorei a analogia, é o trabalho braçal estruturado. Exato. No ambiente de TI, isso envolve a capacidade de criar, adquirir, limpar e gerenciar os conjuntos de dados. É a fase de manipulação bruta. É a estruturação da informação para que ela deixe de ser apenas um ruído e passe a ter um formato consumível. Sem o bom trabalho de limpeza e estruturação, qualquer passo seguinte será construído sobre uma base extremamente frágil. O que já nos leva direto ao terceiro verbo, que é analisar os dados. E é exatamente aqui que precisamos ligar o sinal de alerta, porque, olha, é o território favorito das pegadinhas de prova. Sem dúvida. Analisar envolve, sim, realizar operações estruturais, tipo filtrar um conjunto de dados, ordenar do maior para o menor, agregar valores ou até comparar informações do último trimestre com o trimestre atual. Mas a armadilha está na restrição dessa definição. Posso dar um exemplo de como isso cai? Por favor. Uma questão clássica de múltipla escolha vai afirmar algo na linha de: a competência de analisar dados restringe-se à filtragem, ordenação e agregação matemática das informações. E o candidato apressado lê isso e marca como correta, porque ele reconhece as ações operacionais ali do dia a dia. O que é um perigo.
um perigo gigante. O erro conceitual dessa afirmação é gravíssimo. A análise verdadeira, no contexto da fluência, obrigatoriamente precisa culminar na extração de padrões e de insights. Se a extração de significado for removida da definição, a competência fica manca. A análise não é um fim em si mesma. Ela é um meio para descobrir o porquê de um fenômeno estar acontecendo. Brilhante. E o ciclo se encerra com o quarto e último verbo, que é argumentar com dados. Vamos imaginar o cenário real. Um cientista de dados brilhante passou semanas trabalhando e analisando um modelo preditivo. Ele descobriu um padrão incrível que pode, digamos, salvar milhões para a empresa. Um cenário dos sonhos. Exato. Mas, na hora de apresentar isso para a diretoria, ele usa jargões estatísticos incompreensíveis, mostra tabelas confusas e não consegue contar uma história. O resultado? A diretoria não aprova o projeto. É a frustração total. De nada adianta ler, trabalhar e analisar se não houver a habilidade de usar essas informações para apoiar uma narrativa, comunicar uma mensagem de forma clara e convencer uma audiência a tomar uma decisão. Argumentar é o que transforma o insight em ação executiva. É muito interessante notar como esses 4 verbos operacionais, ler, trabalhar, analisar e argumentar, nos ajudam a compreender a divisão do próprio mercado e das disciplinas, porque existe uma confusão enorme sobre onde termina uma área e onde começa outra. E as avaliações exploram essa fronteira de forma impiedosa. Com certeza, o pessoal costuma misturar tudo. Precisamos estabelecer uma diferenciação didática muito clara entre 3 campos de atuação. Temos a análise de dados, a ciência de dados e o Business Analytics, que é a análise de negócios. Vamos olhar para a análise de dados primeiro. Ela atua como a fundação de tudo. O olhar do analista de dados está sempre voltado para o passado e para o presente. É o olhar pelo retrovisor. Perfeito. O foco é responder a 2 perguntas primárias: o que aconteceu e por que aconteceu. Para isso, utiliza-se a estatística descritiva, consultas clássicas em bancos de dados relacionais via SQL e a criação de painéis visuais usando ferramentas tradicionais de Business Intelligence, como o Power BI e o Tableau. Agora, subindo um pouco a régua da complexidade, nós chegamos à ciência de dados. Como foi bem colocado, se a análise tradicional foca no retrovisor para entender o que já passou, a ciência de dados pega o binóculo e tenta enxergar a estrada lá na frente. Exato, o futuro. O foco aqui é o nível preditivo. A disciplina abraça todo o ciclo de vida da informação e exige um perfil que une programação avançada, matemática pesada, estatística rigorosa e, claro, um conhecimento profundo do negócio. O objetivo final do cientista de dados é criar modelos preditivos e desenvolver algoritmos que consigam estimar comportamentos futuros com base no histórico. E no meio dessas 2 forças, atuando como um elo vital, nós temos o Business Analytics, a análise de negócios. As organizações muitas vezes falham porque têm analistas olhando para o passado de um lado e cientistas criando modelos matemáticos complexos para o futuro do outro, mas ninguém traduzindo isso em estratégia corporativa real. Fica um abismo no meio. Exatamente. E o Business Analytics faz essa ponte. Ele emprega as técnicas preditivas da ciência de dados e adiciona uma camada prescritiva. Ou seja, além de prever o que vai acontecer, ele sugere qual ação a empresa deve tomar. E faz isso com um foco implacável na tomada de decisão dos executivos, utilizando linguagens de programação como Python e R, em conjunto com uma visão profunda do mercado. E já que entramos nesse território da modelagem preditiva e da ciência de dados, precisamos fazer um desvio rápido, mas fundamental, para falar sobre inteligência artificial. E eu faço esse desvio porque há uma afirmação falsa que se repete exaustivamente em exames de alto nível. Qual seria? É a ideia de que o aprendizado de máquina, o famoso machine learning, e o aprendizado profundo, o deep learning, surgiram e operam como áreas independentes da inteligência artificial. Isso é um prato cheio para induzir o candidato ao erro. Nossa, muito bem lembrado. A melhor forma de visualizar essa relação e nunca mais errar é pensar nas bonecas russas, aquelas matrióshkas, onde uma boneca menor cabe perfeitamente dentro de uma maior. A inteligência artificial é a boneca maior,
o conceito guarda-chuva, que engloba qualquer técnica que permita aos computadores imitar a inteligência humana. Uma ótima analogia. Se abrirmos essa boneca maior, encontraremos o Machine Learning lá dentro. Ele é um subconjunto da IA focado em usar algoritmos para aprender com dados sem ser explicitamente programado para cada regra individual. E se abrirmos a boneca do Machine Learning, encontraremos o Deep Learning, que é um subconjunto ainda mais específico baseado em redes neurais artificiais profundas. É tudo interligado. Sim, eles compartilham princípios, objetivos e fundamentos. Colocá-los como campos separados, concorrentes ou desconexos é uma falha conceitual que custa pontos preciosos na hora da prova. Com toda certeza. Bom, uma vez que esse escopo de disciplinas está bem delimitado, a grande questão passa a ser como uma organização sai do zero e constrói essa fluência em dados na prática. O autor Jordan Morrow mapeia esse desafio propondo que existem 8 frentes de batalha, 8 pilares para a fluência. 8 pilares? São eles a estratégia de dados, a ciência de dados, a visualização de dados, o papel dos executivos, a cultura organizacional, a qualidade dos dados, a governança de dados e, por fim, a ética e regulamentação. O interessante é que a maioria das empresas foca toda a sua energia apenas na tecnologia, comprando softwares de visualização caros ou contratando cientistas de dados a peso de ouro e negligencia totalmente a fundação. É o famoso construir a casa começando pelo telhado. Exato. E as bancas examinadoras sabem muito bem disso. Por isso, de todos esses 8 pilares, 3 possuem uma incidência absurdamente maior nas provas, que são a governança, a cultura e a ética. Vamos focar nesses 3, então, que são os verdadeiros pilares de sustentação. A governança de dados é o que garante a ordem na casa. Pense na governança como o sistema de trânsito de uma grande metrópole. Se não existissem semáforos, limites de velocidade, faixas de pedestres ou leis de trânsito em geral, a cidade seria um caos de acidentes e engarrafamentos. Um pesadelo diário. E o detalhe, o objetivo das leis de trânsito não é impedir as pessoas de dirigirem, mas garantir que todos cheguem ao seu destino em segurança. Da mesma forma, a governança de dados trata das políticas, regras e processos que controlam todo o ciclo de vida da informação. Desde a criação até a exclusão. Isso, desde o momento em que um dado entra na empresa até o seu descarte seguro. Ela gerencia quem tem acesso a quê, assegurando que o dado seja confiável e protegido. Em suma, para quem precisa guardar isso na memória, as palavras-chave para associar a governança em qualquer avaliação são confiança e segurança. Mas espera um pouco. Quando entramos no segundo pilar de altíssima incidência, que é a cultura organizacional, a teoria afirma que a cultura orientada a dados atua sempre como um facilitador. Isso não soa um pouco utópico ou desconectado da realidade? Como assim? Porque, na prática das empresas, o que mais vemos são pessoas resistindo ferozmente a mudanças, colaboradores se apegando a planilhas antigas e se recusando a adotar novos sistemas. Como justificar, especialmente para fins de prova, que a cultura nunca é uma barreira? Olha, essa é uma excelente provocação. E é exatamente esse o ponto de atrito que as bancas usam para formular as questões mais complexas. O truque semântico aqui é a definição do estado das coisas. A semântica importa muito. Demais. Quando a literatura e, por consequência, a avaliação diz que a cultura não é uma barreira, ela está se referindo à cultura de fluência em dados já estabelecida. Uma cultura genuinamente orientada a dados baseia-se em evidências, não no mero achismo ou no feeling do gestor. Certo. Quando essa cultura moderna existe, ela facilita a adoção de novas tecnologias e a descoberta de insights. A barreira, o entrave que gera aquela resistência das pessoas que você mencionou, não é a cultura de dados, mas sim a falta dela. Entendi, o problema é o vácuo. As barreiras. Por isso, se uma assertiva na prova disser que a cultura orientada a dados pode criar entraves operacionais na implementação de projetos, ela está redondamente incorreta. Faz todo sentido agora. A barreira é a velha cultura, não a nova. E fechando essa tríade de pilares críticos, nós temos a ética e a regulamentação. Vivemos de forma irreversível na era da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e de legislações similares ao redor do mundo. Esse pilar assegura que a organização não apenas tenha dados corretos, mas que entenda profundamente os limites legais e de conformidade do uso dessas informações. A linha entre o possível e o correto.
Exatamente. Trata-se de garantir o consentimento adequado, a anonimização quando necessária e a proteção absoluta da privacidade dos indivíduos que cederam aqueles dados. Não é apenas sobre o que a empresa pode fazer tecnicamente com a informação, mas o que ela deve fazer do ponto de vista legal e moral. E com esses pilares bem estabelecidos, a organização precisa de um mapa para saber onde ela e seus colaboradores se encontram nessa jornada rumo à maturidade. E para isso, utilizamos o framework de Geminiani. É um modelo estruturado e altamente visual que divide o universo da fluência em dados em uma matriz de duas dimensões, o indivíduo de um lado e a organização do outro. Uma matriz 2x2, basicamente. Isso. E dentro dessas duas frentes, ele estabelece dois papéis de atuação essenciais: o consumo da informação e a produção da informação. Então, começando pela lente do indivíduo, vamos olhar para o quadrante do consumidor de dados. Para que um colaborador seja considerado um consumidor fluente hoje, não basta que ele saiba abrir um dashboard na tela do computador. O framework de Geminiani postula que esse indivíduo precisa conseguir responder a 3 perguntas inegociáveis. Quais seriam? Primeira, qual é a origem desses dados? E não é só dizer que veio do sistema RP, mas entender como aquele dado foi coletado e o que ele de fato representa no mundo físico. Segunda, o que eu posso aprender com isso? É o momento de cruzar o dado frio com o conhecimento tácito que o profissional tem do negócio. E a terceira, e mais importante de todas, o que posso fazer com isso? Qual é a ação concreta que essa informação me permite tomar hoje? E olhando para o outro quadrante da dimensão individual, temos o papel do produtor ou o autor de dados. O trabalho desse profissional é basicamente transformar a complexidade em simplicidade. Ele recebe tabelas gigantescas, dados brutos e não estruturados, que seriam totalmente ininteligíveis para a diretoria, e os converte em narrativas visuais acionáveis. É um tradutor, no fim das contas. O produtor é o arquiteto da história. Se ele constrói um gráfico mal projetado ou escolhe uma escala enganosa, ele induz o consumidor do outro lado ao erro imediato. Por isso, a responsabilidade técnica e analítica do produtor é tão alta nesse framework. Agora, quando tiramos o zoom do indivíduo e olhamos para a dimensão da organização, a dinâmica ganha uma outra proporção. No quadrante organizacional voltado para o consumo, o framework de Geminiani foca na cultura da fluência. O coletivo, certo? Isso significa criar um ecossistema onde o estagiário e o diretor executivo falam exatamente o mesmo idioma. É o desenvolvimento sistemático de um vocabulário comum. Imagina uma reunião onde a equipe de marketing fala sobre clientes ativos, referindo-se a quem apenas abriu um e-mail. E na mesma sala, a equipe de vendas chama de clientes ativos apenas quem comprou nos últimos 30 dias. Um caos de comunicação. Total. Sem um vocabulário comum, a organização inteira bate cabeça e nenhuma decisão faz sentido. E no último quadrante da organização, que é focado na produção coletiva, nós encontramos o ecossistema de produtos de dados. Esse ecossistema se sustenta sobre 3 componentes que não podem, de forma alguma, ser confundidos em avaliações padrões, ferramentas e processos. Padrões são as diretrizes de design, as regras que dizem que toda a receita financeira deve ser mostrada na cor verde em todos os painéis, por exemplo. Para criar consistência visual. Exato. Ferramentas são os softwares, os motores de banco de dados e as plataformas de visualização. Mas o componente que realmente dita se a engrenagem vai rodar livremente ou vai travar são os processos. E por que os processos carregam tanto peso assim nessa estrutura? Porque ferramentas podem ser simplesmente compradas na prateleira. Padrões podem ser copiados de outras empresas, mas os processos exigem uma disciplina contínua. São os processos que garantem a rotina de auditoria e a limpeza periódica e metódica dos dados. São eles que definem como um erro no sistema é reportado, rastreado e corrigido. Sem isso, tudo desmorona. Sem processos rigorosos de manutenção de qualidade, o ecossistema colapsa internamente. Não importa se a empresa investiu milhões nas ferramentas mais modernas e caras do mercado. A colaboração contínua entre quem produz e quem consome informação depende inteiramente de processos bem azeitados. Diante de toda essa estrutura, falando de competências, de pilares e dos frameworks da organização, nós inevitavelmente caímos em um problema gerencial.
Como a empresa sabe se está avançando? Como medir o sucesso ou o fracasso real dessas iniciativas de dados? É o desafio da mensuração. A resposta está em definir e acompanhar boas métricas. E isso nos leva a outro tópico muito explorado em questões de correlação nas provas. Quais são os atributos que definem uma métrica de qualidade dentro da fluência em dados? Existem 4 atributos essenciais e inegociáveis para que uma métrica seja considerada verdadeiramente útil. O primeiro deles, e talvez o que mais separa as empresas maduras das imaturas, é que a métrica precisa ser acionável. Vamos comparar 2 situações para deixar isso cristalino para quem nos ouve. Vamos lá. Imagina que uma empresa meça semanalmente o seu número total de seguidores nas redes sociais. Esse número cresceu 5% essa semana. A pergunta é, o que a diretoria faz com essa informação? Absolutamente nada. Nada. É uma métrica de pura vaidade. Ela tem forma, mas não direciona nenhuma ação clara ou estratégica. Agora compare isso com uma métrica acionável, que é quando o valor muda no painel e imediatamente fica claro qual departamento precisa agir e o que precisa ser feito. O exemplo brilhante do mundo dos negócios para tangibilizar o atributo acionável é o custo de aquisição de clientes, o famoso CAC. Se você soma todo o investimento em marketing e na equipe de vendas em um mês e divide pelo número de novos clientes que entraram, temos o CAC. Se esse custo de repente salta de 100 para R$ 300, o alarme toca na mesma hora. Ação imediata. Sim, você sabe que precisa pausar campanhas ineficientes ou treinar melhor os vendedores. A métrica forçou uma ação corretiva e imediata. Isso nos leva ao segundo atributo, que diz que a métrica deve ser acessível com dados confiáveis. Não tem utilidade nenhuma criar um indicador mais complexo e perfeito do mundo se a empresa precisa de um mês inteiro compilando planilhas manuais e caçando informações para descobrir o resultado. O esforço de coleta deve ser razoável e a fonte não pode ter a sua integridade questionada. O terceiro atributo é a transparência. O método de cálculo não pode ser um segredo guardado a 7 chaves pela TI ou uma fórmula gigantesca que só um analista de dados sênior consegue entender. Se o método é uma caixa preta, as pessoas rapidamente perdem a confiança no número. Elas param de usar a métrica, param na hora. A matemática por trás da métrica deve ser simples, aberta, compartilhada e compreendida por todos os envolvidos no processo. O que dialoga diretamente com o quarto e último atributo, que é a interpretação comum. Lembra daquele nosso exemplo anterior sobre clientes ativos? Uma boa métrica tem apenas uma interpretação possível dentro da organização. Quando ela é apresentada em um painel na sala de reunião, todos devem chegar à exata mesma conclusão sobre o que aquele número significa para o negócio. Outro exemplo clássico que gabarita esses 4 atributos é o retorno sobre investimento de marketing, o ROI. Pega-se a receita gerada pelas novas vendas daquele problema específico, subtrai-se o custo da campanha e divide-se pelo próprio custo. O cálculo é transparente, é totalmente acessível, a interpretação de que estamos ou não dando lucro é comum a todos e é absurdamente acionável. Corta-se o que dá prejuízo e investe-se mais pesado no que traz retorno. O grande perigo de ignorar esses atributos é cair naquele princípio fatal da tecnologia da informação que chamamos de DIGO, Garbage In, Garbage Out. Lixo entra, lixo sai. Se os dados consumidos para alimentar a métrica forem de baixa qualidade, ou se a métrica não for transparente, as decisões tomadas pela alta gestão inevitavelmente levarão a empresa para o buraco, independentemente da sofisticação do software utilizado. E agrupando todas essas peças do quebra-cabeça, o que fica muito claro é que a fluência em dados é um conceito verdadeiramente guarda-chuva. Ela não é uma disciplina que existe isolada num canto escuro da empresa. Pelo contrário, ela abraça, ela sobrepõe e integra frentes vitais, como a inteligência artificial, a mineração de dados, a ciência e o business analytics. Tudo conectado. E o segredo do sucesso para a implementação sustentável de tudo isso é garantir a harmonia do tripé mais famoso do mundo da tecnologia: pessoas, processos e tecnologias. A tecnologia habilita, o processo organiza as regras do jogo, mas no fim do dia, quem faz a informação fluir são as pessoas. E pensar nas pessoas nos leva a uma reflexão final.
Um ponto de interrogação importantíssimo para quem acompanha as tendências de mercado. Nós repetimos a exaustão, que os dados são a nova linguagem universal dos negócios, o novo petróleo, a nova eletricidade. No entanto, muitas organizações ainda tratam essa linguagem como um dialeto restrito e exclusivo. Para poucos privilegiados. Exatamente. Ao trancar o acesso aos dados, as ferramentas de análise e o treinamento de interpretação apenas dentro dos limites dos departamentos de TI ou de Analytics, será que as empresas não estão, de forma não intencional, cultivando uma enorme massa de analfabetos em dados nos outros setores? A verdadeira força motriz e inovadora só acontece com a democratização do conhecimento. As 4 competências de ler, trabalhar, analisar e argumentar precisam fazer parte do arsenal de todos na empresa, desde o analista júnior de recursos humanos até o diretor-presidente. Uma reflexão muito provocativa e que fecha com chave de ouro a nossa análise de hoje. Restringir o conhecimento técnico é fundamentalmente travar a evolução organizacional. Bom, eu quero agradecer profundamente a dedicação e o foco de cada um que nos acompanhou nesta investigação detalhada. Lembrando que as nuances, as armadilhas conceituais e os frameworks que destrinchamos aqui hoje servem para expandir e consolidar a base teórica construída no material do curso TI Total. Não deixe de revisar. Exatamente. Continuem com esse alto nível de exigência nos estudos. Revisem cuidadosamente como as bancas muitas vezes invertem os conceitos de cultura e de análise para confundir o candidato. E mantenham-se sempre afiados. Um excelente ciclo de estudos a todos e até a nossa próxima discussão.